Quero falar algumas frases para você e ver se você concorda, se você já ouviu, se você já pensou, se você já falou ou fala ainda esse tipo de frase. Algumas frases então. Eu não levo desaforo para casa. Já ouviu essa frase? Quem perdoa é só Deus. Eu não. Deus, dá-me paciência, porque se der força eu mato. Já escutou essa? Ou algumas como, comigo ninguém mexe. Comigo, como diz uma música, comigo é tiro, porrada e bomba. Para toda ação existe uma reação, ou seja, se me der um soco, leva outro. Pisa, mas quando eu levantar, corre. Umas frases que a gente escuta por aí. Mais uma. Quem sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta. E a última, uma conhecida no meio gospel evangélica, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. São frases que a gente escuta por aí sobre vingança. E são frases que a gente escuta muitas vezes de cristãos, em dizendo, olha, eu não levo desaforo nenhum para casa. Comigo não tem perdão. Quem perdoa é Deus, eu não. Olha, você está fazendo isso comigo, mas espera que você vai ver, Deus vai pesar a mão sobre você. A gente tem que tomar cuidado com essas frases, porque com certeza elas não são nada bíblicas. Eu tenho certeza que você já disse alguma delas, ou no mínimo pensou sobre alguma delas. Principalmente se você tem um irmão, você sabe muito bem que qualquer coisa que ele faça para você, você já quer retribuir. Te deu um soco, a primeira coisa que você faz é dar outro. Você não consegue não se vingar dele. Você tem uma irmã, se você tem um parente ou algum amigo. Crianças são assim. Se uma criança recebe um tapa, a primeira coisa que ela faz é dar outro. Ela não consegue se segurar. Só que nós somos assim. Nós somos vingativos. Nós somos pessoas que querem retribuir o mal com o mal. Mas como deveria pensar os cristãos? Como que os cristãos deveriam agir? Será que é assim? Com ódio e vingança? Será que a gente deveria retribuir o mal com o mal? Hoje nós vamos ver que Jesus ensina algo totalmente diferente daquilo que a gente vê o mundo falando sobre vingança. Mas algo muito importante para nós, que é sobre a retribuição. Se nós devemos retribuir ou não. Algumas perguntas para a gente iniciar então. Eu devo retribuir aquilo que me foi dado? Eu devo retribuir o mal com o mal? Será que eu deveria mesmo me vingar de alguém? Será que eu deveria pensar em me vingar de alguém? Se nós pensamos nos jovens adolescentes, cabe a gente perguntar como que eles devem reagir ao serem zombados na escola? Como que eles devem reagir ao bullying? Ou como que o cristão deve reagir quando é perseguido por alguém no seu trabalho, na sua faculdade, ou seja, qualquer outro lugar? Como que nós deveríamos retribuir? Será que nós deveríamos retribuir a perseguição com mais perseguição? A guerra com mais guerra, o mal com mais mal? É isso que nós vamos ver esta noite. Jesus então começa a dizer aqui em Mateus 5, 38 a 42, justamente o contrário dessas frases que a gente leu no início. Vamos ler? 38 até o 42. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que ele leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos,
vai com ele 2.000, dá a quem te pedir, e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Primeiro ponto da nossa mensagem aqui é o antigo mandamento. E eu vou colocar bem entre aspas aqui, que vocês vão entender depois. Jesus ele se refere então, e é uma das únicas vezes em que ele se refere à lei, em que ele diz, olha, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa frase é uma frase conhecida nossa, né? Talvez você já tenha ouvido, não, comigo é assim, olho por olho, dente por dente, não tem que, se vir até mim, eu vou me vingar mesmo, vou retribuir com mal, se vier com mal, vou retribuir com mal. Só que essa frase, por incrível que pareça, é uma frase que está na lei de Moisés. Ela está lá em Êxodo 21, 24, também se refere em Levíticos 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. E a gente tem um problema aqui. Jesus está contradizendo a lei, porque está dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Vamos ler comigo Êxodo 21, 24 e ver o que era de fato a lei. Êxodo 21, versículo 24, a gente vai ler os textos a seguir ali. Ok? Êxodo 21, versículo 24, diz assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou escrava e o cegar, lhe dará liberdade por causa do olho. Da mesma forma, se tirar o dente do seu escravo ou da sua escrava, lhe dará liberdade por causa do dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi certamente será apedrejado, e a sua carne não será comida, mas o dono do boi será absolvido. E aí ele continua falando a respeito disso. O que a lei de Moisés começa a ensinar? Olha, olho por olho, dente por dente. Se alguém fizer alguma coisa contra você, você tem o direito de pegar aquilo. Se alguém ferir o olho, olha, versículo 26, se alguém ferir o olho do seu escravo ou escrava e o cegar, você vai fazer o quê? Vai dar liberdade por causa do olho. Peraí, então, o que o texto aqui está dizendo não é especificamente sobre vingança, mas é sobre justiça. Só que o que estava acontecendo aqui? Essa lei de Moisés, ela foi imposta e ela foi dita, principalmente essa parte, para os juízes. Então, se acontecesse alguma situação como essa, a pessoa deveria ir até o juiz e falar, olha, aconteceu isso, isso e isso comigo. O que você pode fazer, o que o juiz pode fazer então diante disso? E aí o juiz via na lei o que a lei dizia a respeito disso. Então, um boi me chifrou. O que eu faço diante disso? Eu vou lá até o dono e eu espanco o dono por não ter cuidado do boi? Não. O juiz determinava o seguinte, olha, você pode pegar algumas pessoas, mas principalmente os juízes vão pegar pedras, vão apedrejar esse boi e ninguém vai comer da sua carne. E então o dono será absolvido. O que a lei está ensinando? Que existe um tipo de justiça. Então, o olho por olho, dente por dente, não é como a gente vê até hoje, de que se você me fizer mal, eu vou retribuir com mal. Não, era pelo contrário. Ele está apaziguando essa vingança. E Deus está determinando como seria essa vingança, entre aspas, essa justiça. Então ele diz, se alguém te fizer algo de mal, vá até o juiz e fale o que está acontecendo. E então o juiz vai determinar, de acordo com a minha lei, o que você deve fazer ou não. E ele diz sobre escravos, diz sobre boi, diz sobre pessoa retribuir o mal para você,
e entre outras coisas. Só que o grande problema era que os fariseus e os escribas interpretaram essa lei de uma forma vingativa. Então, naquela época, principalmente na época de Jesus, quando alguém era ofendido, então, por exemplo, alguém vai lá e me rouba. Eu sou um judeu, eu estou em Israel, e alguém chega e me rouba. Eu viro e penso o seguinte: bom, olho por olho, dente por dente. Então, o que eu passo a fazer? Eu junto alguns amigos, vamos lá, Gil, vamos Zé, o Wilson, que é um pouquinho mais alto, chamo o Rony também, que é mais fortinho, chamar o Claudião também, o Zé. Ó, é o seguinte, eu descobri aonde é a casa do ladrão, ele me roubou meu celular, a gente vai até lá, a gente vai à noite, enquanto ele está dormindo, a gente entra na casa dele, a gente pega em pedras, porque afinal a lei dizia que a gente podia pegar em pedras, então a gente pega em pedras, apedreja ele enquanto ele está dormindo, espanca ele e depois a gente mata. Os escribas e fariseus olhavam para a lei do olho por olho, dente por dente e interpretavam dessa maneira vingativa. Quando, na verdade, o espírito da lei e Moisés diz que não era bem assim. Se acontecesse alguma coisa de mal contra você, você deveria ir para o juiz. E não você mesmo se vingar. Não você mesmo simplesmente olhar, fez mal para mim, olho por olho, dente por dente, então agora eu me vingo. Mas o que Moisés ensina é que existia uma justiça. E essa justiça deveria ser cumprida. Ou seja, a perspectiva da lei dos fariseus, a perspectiva dos fariseus sobre a lei de Moisés era uma perspectiva totalmente vingativa. Eles olhavam essa pequena frase e interpretavam: se alguém me fizer mal, eu vou retribuir com mal. Se alguém fizer alguma coisa contra mim, eu não vou deixar barato e eu vou até o fim. E querendo ou não, a gente pensa isso muitas vezes. Fez alguma coisa contra mim, eu não vou deixar barato. Eu não vou levar desaforo para casa. Eu vou me vingar. E eu não vou dormir até que eu consiga a minha vingança. Porque afinal está na Bíblia. Olho por olho, dente por dente. Só que o grande problema é que não era isso o que a lei de Moisés dizia. Então, quando Jesus, aqui no versículo 38, está dizendo: olha, ouviste que foi dito sobre aquela lei, ele está com a mentalidade, ele está olhando para o contexto do que os fariseus pensavam sobre essa lei, da distorção que eles fizeram a respeito disso. Então, de maneira alguma, Jesus está acabando com a lei de Moisés, porque como a gente viu algumas semanas atrás, Jesus não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir, ele veio para completar a lei. Ele veio para fazer a lei. Então, de maneira alguma, Jesus está dizendo: olha, aquilo lá você esquece porque é mentira. Não, o que ele está dizendo é: existe uma justiça, e se acontecer algo contra você, procure essa justiça. Só que existe então um novo, entre aspas, mandamento de Jesus Cristo. Jesus então passa a dizer: olha, vocês ouviram aquilo, mas deixa eu completar essa frase. Deixa eu dizer algo a mais sobre isso. E então ele completa dizendo, versículo 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Nós não devemos resistir ao perverso, não devemos resistir ao homem mau. O grande problema é que muitas pessoas interpretam essa frase de inúmeras maneiras, e olhando algumas pregações por aí, alguns comentários, você vê várias pessoas pensando bem parecido com isso, de uma maneira bem parecida. Tem um homem chamado Tolstói, com Y, Tolstói, que ele diz o seguinte: nós não devemos ter policiais, nós não devemos ter exércitos,
Não devemos ter guerra ou políticos. Não devemos ter nada disso. Porque a função dessas pessoas é resistir o mal. Então nós não podemos ter policiais. Então, o que a gente faz? E aí as pessoas começaram a questionar, então o que a gente faz? Não tem. A gente não pode resistir às pessoas que fazem alguma coisa ruim. E a função do policial é resistir homens maus. A função da polícia primária é isso. Então ele olhava para esse texto, dizendo que Jesus está dizendo, olha, a gente não pode fazer nada contra homens maus. A gente tem que deixar eles continuarem vivendo a sua vida da forma como eles querem. Ele interpretava esse texto dessa forma e dizia, por isso que a gente não pode ter polícia, por isso que a gente não pode ter exército, por isso que a gente não pode ter nada do tipo. Não pode. Porque senão a gente vai estar resistindo homens maus. Deixa que eles vivam as suas vidas, deixa que o ladrão roube, deixa que as pessoas se matem, porque Deus vai se vingar no futuro. Então a gente não pode fazer nada contra isso. Ele foi bem criticado mesmo por vários teólogos diante dessa posição, mas ele acreditava nisso. Mas existem algumas outras pessoas que dizem que a gente até pode ter policial, a gente até pode ter exército, a gente até pode ter política e guerra, mas o cristão não pode ser policial, o cristão não pode fazer parte do exército, o cristão não pode ir para uma guerra para proteger a sua nação. Ele não pode, de maneira alguma. E essa é uma interpretação que a gente escuta por aí, até mesmo em pregações. O problema é, por causa dessa frase, não devemos resistir a homens maus. Então o cristão, se for policial, vai estar pecando porque Jesus disse essa frase. Então se ele for policial e ele prender alguém, ele não pode, simplesmente não pode implantar a justiça, porque a justiça pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Só que quando a gente olha para esse texto, a gente tem que lembrar alguns princípios, a gente tem que olhar para o contexto inteiro. E o contexto, como a gente já viu, Jesus está dizendo, desde as bem-aventuranças, sobre cristãos que, porque eram bem-aventurados, eram perseguidos por causa da justiça. Lembra disso? E se eles são perseguidos por causa da justiça, o que Jesus está trazendo para nós hoje é que se alguém nos perseguir por causa de Jesus, se alguém te perseguir por causa de Jesus, se alguém te perseguir por causa porque você é uma pessoa bem-aventurada, porque você é uma pessoa pacífica, porque você é uma pessoa que chora, porque você é limpo de coração, se alguém te perseguir por causa disso, que obviamente é um homem mau, se te perseguir por causa de Cristo, não resista a esse homem mau. Jesus não está dizendo, como algumas pessoas vão interpretar, de que a gente não pode ter uma arma em casa, a gente não pode se proteger, a gente não pode exercer a autodefesa. Então, se algum ladrão entrar na minha casa, eu vou ter que olhar e falar assim, olha, entra porque eu não posso te resistir. Fique à vontade. Vocês vão me desculpar, mas se algum ladrão entrar na minha casa e minha esposa estiver lá, eu vou resistir ao homem mau. Eu vou fazer de tudo para que ele não chegue à minha esposa. Por quê? Porque ele não está me perseguindo porque eu sou cristão. Ele não está me perseguindo porque eu busco a justiça. Ele está simplesmente me atacando. Não porque eu sou cristão, mas simplesmente ele está vindo me roubar. Agora, se em alguma maneira alguém vir me atacar, alguém me dar um tapa, alguém me dar chicotadas, por causa do nome de Cristo, então eu não devo resistir. Eu não posso resistir, porque o nome de Cristo está sendo honrado ali. O princípio básico, então, é lembrar para quem Jesus está pregando. A gente não pode simplesmente aplicar essa lei a coisas seculares.
Então, por exemplo, não posso resistir, não posso me vingar, entre aspas. Então, se alguém me roubar, eu não posso ligar para a polícia vir prender quem me roubou. Porque eu não posso resistir a pessoas más. Eu posso fazer isso, porque essa justiça é dos homens. São eles quem vão colocar essa justiça. E a eles pertence, assim como no Antigo Testamento. Lá em Êxodo diz, olha, se alguém fizer alguma coisa contra você, vá até o juiz, e o juiz vai sentenciar a lei. Com os reis, chegavam a Salomão e falavam assim, Salomão, aconteceu isso e isso, o que a gente faz? Salomão sentenciava, você vai fazer isso? Conosco é a mesma coisa. Se algum homem mau nos ataca, nós podemos ir até a polícia para dizer o que está acontecendo. Porém, se alguém nos ataca por causa de Cristo, a gente não deve resistir. Isso é algo espiritual. Isso é algo entre eu, a pessoa e Deus. Então Jesus continua, qualquer que te bater na face direita, oferece também a esquerda ou a outra face. E aí o versículo 40 diz, ao que quiser levar-te também ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que ele leve também a capa. Versículo 41, se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Jesus usa 3 formas aqui de como nós devemos abdicar de se revoltar contra pessoas más. Alguns vão dizer que esses 3 ataques, eles são referentes apenas a julgamento. Então, quando alguém nos pega para levar ao julgamento porque nós somos cristãos. Sendo que a primeira frase que Jesus diz é a ofensa. Então, eu sou cristão e alguém me ofende por ser cristão. Alguém me dá o tapa na cara. Se alguém me ofende por ser cristão, eu devo então dar a outra face. O segundo é o próprio julgamento. Se a pessoa vai e ainda me leva ao tribunal porque eu sou cristão. Olha, você é um seguidor de Cristo Jesus. Aqui a gente não aceita você ser cristão, então vamos até o tribunal. E a terceira é a consequência do julgamento. A ideia de andar uma milha, alguns vão interpretar da ideia de que é o julgamento do sofrimento dessa condenação, de você ser julgado por causa de Cristo. Então pode ser muitas coisas aqui, seja chicotadas ou seja qualquer outra coisa do tipo. Parece fazer sentido, até mesmo pela cultura e até mesmo porque isso ia acontecer com os cristãos mais para frente. Porém, eu creio que nós podemos aplicar essas 3 frases de um modo geral, não apenas para o julgamento, mas também para a perseguição do cristão. Primeiro, então, a primeira frase é, qualquer que te bater na face direita, dê então a esquerda, dê a outra face. Como eu disse, essa ofensa, alguns vão dizer que era o ataque antes de levar ao julgamento, em que o judeu, por ser ofendido religiosamente, ele pegava essa parte da mão e dava na verdade com a esquerda, dava na sua direita. E o que as pessoas faziam? Quando se fazia isso, então levava a pessoa ao julgamento. Era uma forma de ataque àquela pessoa. E aí o que o texto diz é, dê a outra. Nós hoje, nós podemos ser atacados de muitas maneiras por causa da justiça de Deus. O cristão, ele não pode simplesmente se vingar de alguém porque foi atacado por sua fé. O que a gente vê, tanto no trabalho, ou a gente vê em alguns vídeos, é que quando as pessoas começam a duvidar da fé do cristão, começam a dizer, por que você segue a Cristo? E começam a se revoltar e perseguir o cristão, muitas vezes nós revidamos. Tá vendo? Você está me perseguindo aí, mas olha quem você é. Você é um ateu, você é um espírita, você é totalmente de uma outra religião, você é muito mais ridículo do que eu. Quando na verdade o que Jesus diz é, olha, se alguém te atacar, não revide.
Se alguém te atacar, dê outra face. Não faça nada contra isso. Fique quieto. Se alguém quiser te atacar por causa de Cristo, não faça nada. Simplesmente fique quieto. É claro que nós também aplicamos isso a princípios, seja no namoro, seja no relacionamento, seja com outras pessoas, seja no meio secular, seja no trabalho. Se alguém te revidar, se alguém te bater, não revide. Não revide com o mal. Simplesmente dê outra face. Fique quieto. Não faça nada contra isso. É isso que deveria ser a atitude do cristão. Quando Cristo começou a ser zombado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos essênios, pelos escribas e por tantas outras pessoas, ele não dava outra face. Começavam a fazer perguntas capciosas para Cristo Jesus e ofender a Cristo Jesus, e Jesus respondia de uma maneira sábia e tranquila. Ele não fazia de nenhuma maneira para simplesmente acabar com os fariseus, sendo que ele podia fazer isso. Se ele quisesse, ele podia começar a fazer um monte de perguntas aos fariseus. Olha, vocês interpretam a lei desse jeito. Vocês são horríveis, vocês são ridículos. Mas não. Ele fica calmo e ele não revida. Jesus foi assim, ele foi tranquilo, ele foi manso. E nós também devemos ser assim. Mas o segundo ponto em que Jesus nos ensina é que se alguém quiser nos levar ao tribunal. Hoje, graças a Deus, o país onde a gente vive, ninguém vai nos levar ao tribunal por sermos cristãos. Pelo menos não de forma direta. Mas, se um dia isso acontecer, nós não devemos ficar tristes e não devemos simplesmente fazer com que aquela pessoa sofra. Se alguém quiser levar a gente para o tribunal e tentar tirar a nossa túnica, a ideia é se tentar tirar tudo o que você tem, alguém levar você para o tribunal e simplesmente se vingar de você e conseguir e te dar consequências por causa disso. Se alguém tentar tirar a túnica, se alguém tentar tirar alguma coisa de você, dá a capa. Se alguém tentar fazer algum mal contra você, fala, olha, fica à vontade, leva tudo. Isso aqui, afinal, não vale nada para mim. O que nós podemos aplicar hoje, tanto no meio secular também, se alguém quiser te roubar, simplesmente porque você é cristão, cara, toma, leva, se vira. Isso aqui não é importante para mim. Se isso não vai me ofender, se isso não vai acabar com a minha vida, tá, leva. Não tem problema, porque isso aqui não é importante. O que mais uma pessoa que nos ofende por sermos cristãos, o que mais ele vai poder levar? Porque tudo pertence a Deus. E se alguém quiser se vingar contra nós, levar ao tribunal, a única coisa que essa pessoa vai ganhar é a ira de Deus. Imagina se Paulo simplesmente começasse a se vingar. Se Paulo simplesmente foi preso, ele começa, olha, você pode até me prender, mas você não vai levar nada de mim. Paulo não fez isso. Paulo foi fiel, mesmo na prisão. Mesmo sendo preso por ser cristão, ele continuou não retribuindo nada. E o terceiro ponto, então, é que se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. O que Jesus ensina é que você deve fazer mais do que lhe foi estipulado a fazer. Se você receber alguma consequência porque você é cristão, faça mais do que falaram que você deve fazer. Faça mais do que essa consequência. Faça mais do que você foi sentenciado a pagar. Se você foi sentenciado a ficar na prisão 7 anos por ser cristão, não se importe se você ficar 14, se você ficar 20, porque afinal, Cristo te quer ali. Olhando para o nosso contexto, se alguém nos ofender e obrigar que a gente pague algo para aquela pessoa, não se importe, pague mais vezes. Se ela está te perseguindo por você ser cristão, fale, olha, isso aqui o dinheiro não é importante para mim.
É óbvio que nós devemos procurar a justiça, mas se em determinado momento isso vai tirar a sua paz, vai tirar o conforto da sua família, você vai só viver em tribulação e vai viver ansioso, coloca na mão de Deus. Diz: Deus, isso é seu. Se eu tiver que pagar tudo, então eu pago. Se tiver que pagar mais, também eu pago. Isso é seu, Deus. Eu estou tranquilo diante disso. Eu fico imaginando então, novamente, dizendo sobre Paulo, imagina se Paulo não desse a outra face, se ele não quisesse ir ao tribunal, e se ele não pagasse o que ele devia por ser cristão. Aonde nós estaríamos agora? Ele provavelmente não escreveria carta alguma, principalmente as cartas que ele escreveu na prisão. Imagina se Paulo se vingasse de todas as pessoas que prenderam ele, matasse todas as pessoas que prenderam ele. Obviamente a gente não teria nenhuma carta de Paulo. E a gente diria: Paulo não foi um bom cristão. Paulo se vingou. Imagina se Cristo também não cumprisse isso que ele acabou de dizer. Imagina se, quando algum soldado cuspia nele, ele ia lá e cuspia no soldado também. Imagina se Jesus fizesse isso. Ele tinha o direito. A vingança era dele. Ele podia fazer isso, mas de maneira alguma ele fez. Imagina se lá na cruz, quando os soldados começavam a zombar de Jesus, e falassem: ah, Jesus, se você é tão poderoso, desça dessa cruz e se vingue ou salve todo mundo aqui. Imagina se Jesus escutasse isso, descesse da cruz, matasse todos os soldados e matasse todos que estão ali, todos que prenderam, chicotearam ele e o mataram e tentaram matar. Imagina se Jesus fizesse isso. Muitas pessoas, e talvez até nós, iríamos coroar Jesus como rei. Olha, ele estava lá quase morto, mas ele se vingou, ele veio e matou todo mundo. Mas não. Jesus, ele foi manso, ele foi humilde, e ele disse: essa vingança não pertence a mim. Essa vingança pertence ao Deus Pai. Então, não cabe a mim descer dessa cruz. E ele ainda pede: Deus, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Esse é o ensinamento que Jesus está começando a nos ensinar aqui. Se alguém te fizer algo mal por você ser cristão, não resista, deixa. Se alguém te bater na face direita, oferece a outra. Se alguém levar ao tribunal, dá tudo o que a pessoa está exigindo que você dê. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, dá 2000. Porque afinal, é isso o que eu vou cumprir daqui a pouco. Eu vou cumprir isso e vocês devem também me seguir, também devem cumprir. Lembrando então novamente do versículo 11 e versículo 12, bem-aventurado os que são perseguidos por minha causa. Por quê? Porque a recompensa não é aqui na terra. A recompensa está no céu. Então, se alguém tentar te perseguir, se alguém tentar te levar ao tribunal por você ser cristão, não se importe. A sua recompensa está no céu por você ser perseguido e por você ser injuriado por Cristo Jesus. Mas Jesus nos ensina então, finalmente, terceiro ponto, sobre uma nova vida, sobre um novo conceito. Versículo 42. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Cristo nos ensina uma nova vida que já deveria ter sido vivida pelos judeus por causa do Espírito da lei e pela lei do Antigo Testamento. O versículo 42 nos ensina: dá, se alguém te pedir alguma coisa, dá. Se alguém te pedir emprestado, dá. Não se importe com isso. Ah, mas isso é meu, eu não vou emprestar. Dá. Se alguém está exigindo que você dê algo, lembre-se que isso não é seu, isso é de Deus. Nem mesmo a sua vida é sua. Tudo que você tem não é seu. Então dá. Não se importe com isso. Jesus está nos ensinando que é muito melhor dar do que receber. É muito melhor viver uma vida em que você não se importa com as suas coisas,
nem mesmo com a sua vida. Você não se importa se você vai ser perseguido, você não se importa se você vai ir para o tribunal, você não se importa se vão exigir algo de você. Se alguém exigir algo de você, dê. Se alguém te pedir emprestado, dê. Porque é muito melhor dar do que receber. Essa é a nova vida que Cristo nos ensina. Por quê? O que Ele está nos ensinando é, se alguém te fizer algo mal, não retribua com mal, retribua com o bem. Se alguém te fizer alguma coisa ruim contra você, não faça algo ruim contra ela, mas faça algo bom para ela. Se alguém te pedir a sua vida, não se importe, porque Cristo, Deus, quem guardará. Essa vida sem vingança, sem retribuição ruim, é a vida que Cristo quer para nós. As frases que nós lemos no começo é totalmente contrário ao ensinamento de Cristo. A gente não pode simplesmente dizer, olha, aqui quem manda sou eu vou retribuir, não levo o desaforo para casa. Não, o que Cristo faz é, leva o desaforo para casa. Não se vingue. Seja manso, seja pacífico. Se alguém te ofender, não se importe. Se alguém te fizer algo mal para você, faça o bem para ela. Só assim vocês podem vencer o mal. Só desta forma. Você não perde nada se você fizer isso. Pelo contrário, você só perderá se você quiser implantar a sua justiça com as suas próprias mãos, que eram como os fariseus faziam. Deixe isso, deixe essa vingança para quem pode exercer a vingança. Se alguém te roubar, deixe isso para a polícia, deixe isso para os juízes, desde que você não esteja em autodefesa, obviamente. Deixe isso para outras pessoas. Se alguém te perseguir por causa de Cristo Jesus, deixe que essa vingança seja de Deus. Não se importe em retribuir, você me ofendeu porque eu sou cristão, agora eu vou te ofender porque você é um ateu, ou seja lá que religião que for. Eu vou te ofender por causa disso. Não, deixa. Me ofendeu porque eu sou cristão? Não se importe. Faça o que Cristo faria. E Cristo de modo nenhum retribuiu com o mal. Eu sei que é muito difícil fazer isso. Quando alguém fofoca de você, a primeira coisa que você quer é se vingar. Quando alguém fala mal de você, a primeira coisa que você quer é falar mal daquela pessoa. Quando alguém começa a fazer calúnias ou até mesmo te bate, até mesmo te persegue, a primeira coisa que você quer fazer é retribuir o mal. Se você tem um irmão, você sabe muito bem disso. Se ele te bate, você quer também dar um soco nele. Mas, como igreja, nós também muitas vezes somos assim. Se alguém fala mal de você, a primeira coisa que você faz é também falar mal dela. Ele falou mal de mim, mas ele também é assim. Se alguém começa a fofocar, a inventar mentiras ou te perseguir por você ser cristão, te perseguir por você ser fiel a Deus, e começa a fazer isso com você, muitas vezes nós nos vingamos, nós queremos a vingança. Mas o que Jesus nos ensina é, deixe essa vingança para Deus. E mais tarde a gente vê que Jesus fez isso, Jesus cumpriu isso, Jesus não se vingou, Ele deixou isso para Deus e, portanto, nós que somos cristãos também devemos deixar. Se você, citando as palavras de Jesus Cristo, se você quer ser o meu discípulo, então negue-se a si mesmo, juntamente com todos os outros direitos que você acha que você tem. Então, tome a sua cruz e siga-me. Eu sei que é difícil ficar calmo quando você é injuriado. Eu sei que é difícil você não se irar, você não ficar com raiva. Mas o que Jesus diz é, vocês devem se negar. Então, se alguém te injuriar, se alguém falar mal contra você, e você começar a se irritar, lembre-se o que Cristo diz. Negue a si mesmo. Negue as suas vontades. Negue as suas paixões. Não se vingue. Não se ire. Não fale mal daquela pessoa.
deixa isso para Deus. Deixa isso para Deus. Deixa que Ele pode ou não vingar. Ele pode ser misericordioso ou não. E o que Jesus ensina é: negue, tome a sua cruz e siga-me. É o que você pode fazer. Não se vingue. Negue a si mesmo. Se você quer ser um bom cristão e um discípulo de Cristo Jesus, você precisa abdicar dos direitos que você acha que tem. Ah, mas fizeram isso contra mim, eu tenho direitos de me vingar. Não, você não tem direito algum de se vingar. Ah, mas eu preciso implantar justiça. Não, você não precisa implantar justiça. Deixa isso para Deus. Esquece. Se alguém falar mal de você, se alguém te perseguir por você ser cristão, deixa isso para Deus. Mas como a gente disse, se estão te perseguindo, se estão falando mal de você porque você é chato, porque você está fazendo coisas ruins, pense 2 vezes. Será que estão me perseguindo se eu sou cristão ou será que estão me perseguindo porque eu estou fazendo alguma coisa errada? Se eu estou fazendo alguma coisa errada, então, vamos lá, deixa eu melhorar isso aqui. Mas estão me perseguindo porque eu sou cristão? Deixa isso para Deus. Esquece. Não retribua o mal com o mal. Porque o próprio Jesus disse, devemos dever somente uma coisa. E Paulo vai dizer isso mais tarde, né? Que nós devemos dever alguma coisa, somente uma coisa. O que nós devemos dever às pessoas? O amor. É só o que nós devemos dever. É só o que nós devemos retribuir a elas. Então, se alguém te fizer mal contra você, a única coisa que você pode fazer é: tá bom, você quer um presente? Te dou amor. É o que eu te devo por você me perseguir. Olha só, que estranho. Se alguém falar mal contra você, faz o seguinte: ame. Ame aquela pessoa. E olha que interessante. E é o que Jesus vai dizer isso na semana que vem, com a pregação de José, sobre amar o próximo. É o que nós devemos fazer. Se nós queremos ser bons cristãos, não devemos nos vingar, não devemos retribuir o mal, mas devemos retribuir o amor às pessoas. Que a gente busque isso, por mais que seja difícil, por mais que seja cansativo, mas é como Jesus nos ensina. É o que Ele fez, é o que os discípulos fizeram, e é o que nós, como discípulos de Cristo Jesus, devemos fazer. Não retribuir o mal com o mal, mas retribuir com amor. Só assim as pessoas vão conhecer a Cristo Jesus. Amém? Vamos orar?